esse talvez seja o texto mais sensível que nós vamos debater nos últimos dias. Eu faço a pergunta aqui para os três. Imagine se CBS, Imposto de Renda, Passaporte Tributário e Refis, estivesse tudo junto na junção da 110 e da 45. Que inferno nós estaríamos vivendo? Nós defendemos sempre o faseamento para que a gente pudesse esquartejar, abrir as entranhas, discutir os temas a fundo. E o que na realidade acontece, e é normal que aconteça, nós temos maturidade suficiente para saber diferenciar as dificuldades das impossibilidades. Então, não é impossível votar esse texto, pelo contrário, é muito difícil, porque por trás dos interesses de estados e municípios, que são antagônicos ao do contribuinte, tanto pessoa jurídica quanto pessoa física, enquanto nós estamos tentando desonerar de imposto de renda as pessoas jurídicas, aumentar a isenção do imposto de renda corrigido pela inflação, estados e municípios estão na contramão, querendo que isso não seja feito, porque aí sim teria uma perda de arrecadação. Mas por trás desses interesses de estados e municípios, que são, lógico, republicanos, é importante que a gente diga o seguinte: estados e municípios nunca arrecadaram como arrecadaram em 20. Nós aprovamos aqui matérias no ano de 20 para atender uma possível perda de arrecadação. Acertamos aqui mais de 15 bilhões de reais de repasse a estados e municípios. E não houve perda de arrecadação, houve aumento de arrecadação, e mesmo assim receberam ajuda do governo federal, receberam ajuda na saúde, receberam ajuda em diversas áreas. E ninguém foi atrás para reclamar e nem veio ninguém para devolver. Esse ano, com arrecadação recorde no Brasil, todos os entes federativos de estados e municípios receberam acima do ano de 2020 e já vai na perspectiva de mais de 200 bilhões a mais de arrecadação, além do que foi previsto. Então, é muito fácil você, quando está discutindo a reforma, falar em perspectivas de que daqui a 3 anos vai ter um déficit na arrecadação. Iria ter o ano passado, em plena pandemia não teve. Esse ano superou todas as expectativas. Nós acreditamos na indústria, no comércio, nos empresários, na geração de emprego e renda do Brasil. Nós somos otimistas com relação a isso. As contas da Receita, que sempre são conservadoras, apontam um superávit, onde diz que ninguém terá prejuízo. Mesmo assim, nós estamos negociando. A conta dos estados, principalmente da Concefaz, que já fez 3 ou 4 acordos e sai dos acordos sem justificativa, dando um viés praticamente de político ao tema, o que nós sentimos muito com isso, mas continuamos focados, trabalhando com resiliência, com paciência, com absolutamente foco, para que essas versões sejam desmistificadas. E também é importante, Júnior, que outros interesses, que nós sabemos o quanto mexe com interesses, a reforma tributária mexe com o bolso das empresas, mexe com o bolso dos assalariados, dos empresários, de fundos, de dividendos. No Brasil, taxar dividendo talvez seja a coisa mais difícil do mundo, e não é uma discussão fácil. Agora, todo mundo concorda com o conceito. É correto taxar dividendos. Nós estamos buscando, talvez, de uma maneira simplificada, zerar, fazer uma reforma neutra para quem recebia dividendo e não pagava e passará a pagar. Talvez a reforma tenha que pegar outro viés, ajudar mais as empresas, penalizar mais um pouco quem vai pegar dividendos e talvez elevar um pouco mais aí a isenção do salário mínimo pessoa física. São teses que são fáceis de defender. Difícil de defender é o que é correto de fazer. Então, muitos interesses que apareceram no plenário de forma transvestida, escondida, né? Apagada por trás do escudo de estados e municípios, representavam, na realidade, outros interesses. E esses interesses nós vamos ter que tratar de frente, com tranquilidade. Não há como você dizer que não há uma pejotização escondida no Brasil, que isso não é uma válvula de escape. Não há como você dizer que é justo que um médico, que um advogado fature 400 mil por mês, como está na proposta, e feito concessões para que a gente agrade justamente algumas soluções, de dividendos, e o assalariado lá paga os 27% em cima de R$6.000. Mesmo assim, houve a correção da tabela de imposto de renda, que está sendo debatida e criticada por estados e municípios. Há um esforço gigantesco para que a gente torne mais simples ou mais claro. Agora, realmente tem setores que pagam
de 1,8% a 4% de imposto, que qualquer reforma que você faça não vai agradar. E é importante que nós tenhamos essa sensibilidade. Você acabar ou retirar do Brasil o JCP causa traumas para o sistema. Agora, é justo que uns paguem 20, outros 34 e outros 15? Então, essas distorções são distorções sérias que o Brasil produziu ao longo dos anos. Nunca dissemos que seria um texto fácil, mas nós vamos enfrentar. Ele não constará na pauta dessa semana. Nós mudamos um pouco a estratégia. Estamos conversando com quem tem interesse em aprovar dividendos no Brasil. Estamos conversando com estados, com municípios, de maneira clara. Nós não podemos perder, Júnior, um final de semana, 2, fazendo contas para provar e demonstrar que, além de não haver perca, a gente ainda poderia compensar as perdas de estados e municípios, e depois alguns posicionamentos no plenário, se escudando dessa tese, estarem representando outros interesses de quem não quer perder nenhum tipo de privilégio. Então, é uma discussão absolutamente republicana. A luta pelos direitos, ou manutenção de privilégios ou não, é republicana. Agora, nós vamos trazer esse assunto tranquilamente para a pauta. Então, existem problemas, existem, lógico, é um texto que tem interesses que se movem como placas tectônicas em sentidos contrários, isso faz terremotos. Então, nós vamos mudar a estratégia, o governo vai entrar, ficou ratificado de que há uma convergência de que ela é necessária, né? Ela tem importância grande, inclusive o governo abrindo mão de arrecadação. Nós vamos ali ajustando o CSLL, que tem impactos na Previdência, nós não podemos mexer muito nisso, mas nós vamos avançando, conversando com todos os líderes e bancadas individualmente. Se houver convergência suficiente para votar o texto, nós votaremos. Nós nunca teremos acordos e unanimidade nesse texto. É importante que se diga isso. A sabedoria deste momento é que é um texto de matéria simples, que poderia ter sido votada na semana passada. Por pedidos de um líder ou outro, de um partido ou outro, nós aconselhamos a retirada de pauta para que pudéssemos dar mais tempo. E não tem problema, não iremos especular nenhuma possibilidade essa semana, iremos conversar tempo suficiente para que tenhamos claramente no plenário quais são os interesses que A e B estão defendendo com relação à taxação e diminuição de um conceito que a gente entende que é correto, que é diminuir o imposto de renda para pessoas jurídicas, para se fomentar emprego, crescimento econômico, se regrar com justiça os dividendos e se fazer uma correção também pela inflação correta da tabela de imposto de renda de pessoa física.